Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo neste canal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior a esse que eu falei sobre os fóruns. Neste vídeo nós iremos falar sobre as UEBs, que já abriu, se eu não me engano, dia 1 de abril. Abriu dia 1 de abril. E nós temos um prazo para entregar. Então hoje irei falar o prazo, irei explicar como é que funciona, vou dar algumas dicas através da minha experiência de como vocês podem resolver entregar essas webs no prazo correto e terá uma boa nota para você e para sua equipe. Então, se você tiver interesse, continue nesse vídeo. Gente, esse vídeo aqui é para os estudantes da UPE, né? Principalmente, especificamente para os novatos, porque os veteranos já sabem como é que funciona. Os veteranos como eu já tá no terceiro ano da faculdade, então nós já temos uma boa experiência. A maioria das pessoas que não sabem muito bem essas informações são os novatos, né? Ou novatos agora ou novatos no futuro, né? Então a gente vai trazer um pouco da explicação de como é que funciona as webs e vou dar minha dica também muito pessoal. Vai ter muita coisa que vai ser coisa minha, pessoal, dicas minha pessoal, não é da instituição, tá bom? E eu não sou da instituição, sou uma simples aluna que está cursando atualmente. Eu estou cursando o quinto período de licenciatura em História pela UPE, ok? Vamos lá. Aliás, hoje eu vou inaugurar com vocês esse quadro que eu mostrei num vídeo. Vou até colocar aqui nos cards o vídeo que eu comprei esse quadro. E hoje eu vou inaugurar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir usar ele, tá bom? Porque, gente, mesmo que agora esteja com um tripézinho, mas eu ainda não coloquei isso aqui numa parede. Não sai de colocar na parede. Aí no futuro vai ter um tripé maior de chão. E a gente vai gravar em pé com isso aqui preso na parede. Mas por enquanto eu ainda não coloquei na parede. Aí eu vou tentar usar aqui no suporte da minha cama. E não sei se vai dar pra enxergar muito bem. Eu queria escrever nele algumas coisas. E o que eu não consegui escrever, que vocês precisam ter uma alusão de como é na plataforma, vai estar passando as imagens aqui. Então vocês vão... Isso aí é na edição, né? Eu vou mostrar pra vocês por meio de edição onde fica cada coisa, né? Onde você encontra as webs, vou trazer alguns exemplos e tal. Pra vocês enxergarem melhor, eu abaixei um pouco aqui o tripézinho pra gravar pra vocês. Não vai dar pra ver muito o quadro, pelo que eu tô percebendo. Mas assim, quando for na hora de eu escrever, eu vou abaixar um pouco o tripé pra vocês verem o quadro. Ok? Focarem nele. Né? Foi aberto pra vocês começarem a fazer as webs dia 1 de abril. E temos até o dia 12 de maio pra entregar esses fóruns. Pela experiência, vocês têm umas 5 matérias, né? Correto? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui, que pode ser 4, né? Mas até então acho que é umas 5 matérias. Eu, por exemplo, esse ano que tô tendo 6. Aí o que acontece? Cada matéria tem uma web. E pela experiência que eu tive com o meu grupo, que eu tive que formar um grupo com pessoas, o meu grupo, a maioria do pessoal, tirando eu, todo mundo é lá do polo onde eu fico. Eles são da mesma cidade do polo. Eu, Laisistec, sou de uma cidade diferente. Então, eu priorizei formar com pessoas do meu polo. Mesmo que não morasse na cidade do polo, mas eu priorizei fazer com pessoas do meu polo, não com pessoas de outro polo. Eu conheço o caso, assim, de colega minha mesmo, que se juntou a pessoas de outro polo. Por que é bom você fazer com pessoas do seu polo? Porque vocês têm a facilidade de ir lá se encontrarem. Se for pessoa de outro polo, a chance de você nunca chegar nesse outro polo é grande. Então, assim, vai ter momentos ou outros que vai precisar, pode precisar de vocês se encontrarem. Então, é bom que seja no mesmo polo. E eu formei pessoas. Aliás, o grupo que era no início não é mais o grupo atualmente. Do grupo lá do início, só temos eu e Bruno. Os demais mudaram com o passar do tempo, porque pessoas saíram do curso, pessoas não fizeram um bom trabalho, não foram responsáveis, foram irresponsáveis com a sua função, e a gente teve que tirar do grupo porque estava prejudicando a todo mundo, né? Então, teve essa rotatividade, mas na maioria das vezes porque a pessoa saiu mesmo do curso. Então, tenha isso em mente, talvez as pessoas que estão com você não vão ficar até o final.
Mas o importante é que nesse momento que elas estão com vocês, elas possam colaborar para que o grupo tire uma nota boa. Outra coisa, segundo ponto. No início a gente tentou fazer o quê? Todo mundo participar de todos os fóruns, assim, tipo, nós vamos fazer o fórum juntos, assim, 100% juntos, entendeu? Não tem uma cabeça representante, não. Vai ser todo mundo junto fazer todos os fóruns. Não deu certo. O máximo que a gente conseguiu foi que cada um de nós colaborasse com uma porcentagem do trabalho, né? Tipo assim, uma porcentagem, mas não deu certo. O que foi que deu certo pra gente? A gente nomeou uma pessoa para cada web. Então, cada pessoa do grupo tinha uma responsabilidade para fazer cada web. E até hoje em dia tá assim, gente. É a realidade. É a realidade. Não tem... A maioria das pessoas que estão fazendo EAD é a realidade. Eles trabalham, têm filhos. O tempo é curto. Não dá para fazer todas as webs juntos na mesma equidade. Foi necessário a gente dividir. Então, eu, Lagisté, fico responsável por uma web, enquanto o outro colega fica responsável por outra web, e no final de tudo nós dá o nome para todo mundo. Essa é a realidade. Eu fico preocupada assim, né? Chegar aqui e algumas pessoas falam, mas isso aí não é errado, vocês não vão aprender todas as matérias. Realmente, não tem como. A gente não vai aprender, a gente não vai conseguir aprender todos os assuntos em todas as webs. É por isso que normalmente a gente, quando vai fazer a prova, a gente sabe que aquela área daquela web a gente vai ter que estudar um pouco mais, porque a gente não sabe direito. Então a gente acaba se esforçando muito naquela área do assunto da web, né? Porque normalmente, pessoal, o professor ele pega o assunto da web, algo que ele ainda não trabalhou. É um ponto, tá bom? Pegar algo que ele ainda não trabalhou e vai contar na prova. Então, assim, se você não fez a web, aquela web especificamente, é importante que você estude depois, tá bom? Não deixe de estudar aquele assunto. E aí, como a gente faz? Esse ano, a gente mudou um pouco, mas assim, nós tivemos que nomear, né? Nós estamos ainda nomeando, né? Uma pessoa para cada web. Mas, assim, o que funcionou sempre pra gente foi o quê? A gente fazia um sorteio aleatório. Aí, por exemplo, a primeira matéria, Antiguidade Clássica. Aí nós fazíamos um sorteio com o nome de todo mundo. O primeiro a sair ia para a Antiguidade Clássica. E aí, essa pessoa que já foi para a Antiguidade Clássica, ela saía da roleta, né, do sorteio, e prosseguia. A gente usava muita roleta da internet. Nós colocava o nome e ficava assim, aí ia retirando com o passar do tempo até definir a última pessoa. Às vezes eu fiquei com uma web que pede, por exemplo, podcast, e eu não tenho um jeito para fazer podcast. Aí, em consenso com o grupo, a gente trocava. A gente via uma outra pessoa que talvez teria mais potencial de fazer um podcast, e aí a pessoa trocava a web com a outra. Nesses casos, a gente via que se deixasse com aquela pessoa, o podcast não ia dar certo, porque a pessoa não ia conseguir fazer um trabalho bem feito e o grupo seria prejudicado. Aí nós trocávamos. Mas isso aí você vai conversar com o seu grupo, você vai ver qual é a melhor dinâmica. Mas assim, normalmente a dinâmica de todo mundo participar 100% de todas as webs, de todos os trabalhos, que as webs são trabalhos, né? Talvez não dá muito certo. Talvez em um longo prazo vocês não vão aguentar, porque vocês não vão ter tempo suficiente. Vou dar uma dica pra vocês em um cenário. Normalmente as webs, elas permitem que você tenha no grupo, não, no trabalho, né, no caso, tem web que fala assim, no máximo até 4 pessoas. Outra web vai dizer que no máximo até 5 pessoas. Outras webs vão dizer no máximo até 6 pessoas. E o que você faz quando a web diz que no máximo 3 pessoas? Porque a dica que eu dou pra vocês é que vocês tenham no máximo 4 a 5 pessoas. Essa é a quantidade, assim, que pra mim é equilíbrio, tá bom? É 4 a 5 pessoas no grupo de vocês. Porque a maioria das webs, ela vai pedir no máximo até 4 ou até 5 pessoas no trabalho. Então, assim, não passem. Ano passado nós fizemos várias coisas só com 4 pessoas e foi ótimo. Mas esse ano foi necessário que nós tivemos umas 5 pessoas. Mas quando
Quando o trabalho ele pede para no máximo 3 pessoas, o que você vai fazer? Se você, né, como eu falei, de 4 a 5 pessoas, de qualquer forma, se você tiver 4 ou 5 pessoas num grupo de vocês para fazer as webs, vai ficar alguém de fora, porque ele disse que no trabalho é no máximo até 3 pessoas. O que é que você faz? Que é algo que a gente está também usando esse ano também, porque tem uma matéria que ele falou que no máximo só pode ter 3 componentes no trabalho. E a gente tá com 5 pessoas. O que a gente fez? Nós vamos ter que escolher 2 pessoas para ficar responsáveis por essa web. Porque vai ter que ser feito 2 trabalhos separadamente. Porque não pode ser trabalhos parecidos, porque vai ser considerado plágio. Então tem que ser trabalhos diferentes. Então vai ter que ser 2 pessoas para fazer 2 trabalhos diferentes. Ok? Então o primeiro trabalho daquela matéria, a gente colocou somente 2 pessoas para estarem fazendo aquele trabalho. Só 2 pessoas. E no segundo trabalho daquela matéria, que é o mesmo trabalho, só que assim, vai ser feito de forma diferente, que vai ser cabeças diferentes, né? Vai ter 3 pessoas. Então você vai ter que ramificar o grupo de vocês, para que vocês não perdam ponto, entendeu? Vocês vão ter que fazer 2 trabalhos diferentes para a mesma matéria, porque a matéria falou que só pode ser no máximo 3 pessoas. Ok? Vocês estão entendendo, né? Mas é o que eu recomendo é que no grupo de vocês só tenha 4 a 5 pessoas. É o que eu recomendo, que a maioria dos trabalhos é essa quantidade que eles pedem no máximo. Então, para não ter o risco, é melhor vocês fazerem desta maneira, ok? Deixa eu... Cada professor vai pedir um trabalho diferente. E aí mas tem coisa que também muda muito. Por exemplo, a primeira vez que eu tive que fazer um podcast, eu fiz no meu primeiro ano. Só que no segundo ano também teve e no terceiro também teve. Agora no terceiro ano meu também teve. E virou algo rotineiro de eu fazer podcast. Por exemplo, talvez, ainda não está definitivo, talvez eu vou fazer um podcast, né? Aí podcast de certeza vai ter que ter participação do grupo inteiro. Vai ter que ter, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, eu já tive que fazer um vídeo. A professora falou assim, passa um slide e nesse slide tem que ter a fala dos seus colegas. Os seus colegas precisam explicar o assunto. Então eu tive que fazer um vídeo explicado. Só que era um vídeo em formato de slide. Como é que eu fiz isso? Foi uma loucura, mas deu certo. Eu nunca postei aqui na internet esse material. Mas assim, esperem, não vai vir só trabalho tipo artigo, um texto argumentativo, um texto discursivo, não vai vir só isso não. Uma análise crítica não. Vai vir assim, trabalho para você gravar no meio da rua. Ano passado vocês viram, né? Eu postei aqui pra vocês. Meu colega teve que ir na rua gravar, né? Entrevistar as pessoas, fazer um mini documentáriozinho. Deu certo. Então, assim, esperem o inevitável. Vocês vão ter que sair da bolha de vocês, né? Porque vocês estão no EAD que vocês vão ficar fazendo só coisas online assim, não. Vou ter que fazer umas coisas bem diferentonas. Então, é importante que pelo menos uma pessoa do grupo de vocês saiba mexer com audiovisual, porque vai facilitar muito a vida de vocês. No meu grupo tem 2 pessoas, então, que é eu e outra pessoa, né? É eu e Bruno. Então, assim, ajuda muito. Ajuda muito. Eu não sei o que seria se não tivesse eu e Bruno para trabalhar na audiovisual. Porque pelo menos um trabalho, pelo menos um professor vai se inspirar a fazer algo diferente. Então, é algo que vocês precisam ter em mente. Novamente, vamos aqui imaginar. Eu falei, tem uma web desse ano que é sobre a matéria, é história. Eu não sei escrever em quadro, percebi isso agora. História. Isso aqui também ninguém ensina, né? História moderna. Isso aqui é uma coisa que eu vou aprender a escrever no quadro, né? Com o passar do tempo. História moderna é a matéria que é a segunda matéria que está lá na plataforma. Ela vai ter que ser um podcast. Vamos produzir novamente um podcast de no máximo 5 a 6 pessoas. No máximo. Não vai ser mais nem menos, vai ser saindo.
Nesse podcast, como qualquer outro podcast, o professor vai esperar o quê de você? Que você e o seu grupo... Ai! Que você e o seu grupo... Tá horrível isso aqui. Que você e o seu grupo, ele tenha debates. Vai ter que debater, então vai ter que ter a participação de todo mundo. E com um podcast, vai ser em formato de áudio. Não pegar o áudio e colocar em formato de vídeo. Pra mim é mais fácil de trabalhar. Mas, até porque eu aproveito e posto aqui no YouTube, né? Mas o podcast é em formato de áudio. Se o professor não falar alguma coisa em contrário, que também tem podcast em formato de vídeo também, né? Mas normalmente podcast é em formato de áudio, então você tem que produzir um áudio. Como eu não sei mexer com aqueles aplicativos de áudio, eu tento juntar o áudio de todo mundo. Por exemplo, no meu caso, o que é que eu fiz? O que é que funcionou comigo quando eu fui produzir a primeira vez um podcast? Eu tive que organizar, tive que estudar o tema. O professor deixa bem claro lá, até na web minha, qual o material que eu tenho que estudar. Eu estudei o material e extraí principalmente informações sobre o que é que você fala sobre as características econômicas, sociais e políticas da era moderna. É isso que ele quer, pelo menos no meu trabalho. É o assunto principal que ele quer que eu trabalhe. E aí ele pede para você estudar o material base lá, diz qual é o material, quais são os módulos. E a partir do estudo que eu faço, eu tento fazer um roteiro, né? Aliás, ele também quer o roteiro, né? Que eu mando também o roteiro. Ele quer... Eu preciso produzir um roteiro sobre o que vai ser debatido. Aí eu já deixo definido para os meus colegas o que eu quero que cada um deles grave. Eles vão ter que gravar um áudio para mim. Eu pedi para eles, fulano de tal, você vai gravar um áudio disso aqui, Você pode falar de forma espontânea ou você pode falar realmente o que eu coloquei aqui para você falar. Você escolhe se você vai ler, copia e cola, ou você vai falar espontaneamente. O importante é que você fale aquela parte que eu estou te mandando falar, entendeu? Então eu vou tentar orquestrar como vai ser, porque presencialmente a gente quase não consegue se encontrar. Então, a maioria das vezes eu tenho que fazer à distância. Então, eles precisam ter mais ou menos uma ideia do que eles vão gravar. Quando cada um te mandar o áudio sobre a parte no qual ele vai ter que falar, que no caso, vamos deixar bem claro, ele espera um debate, então você precisa trazer uma ideia de debate. Então, você precisa até orquestrar isso, entendeu? Que cada áudio pareça quando juntar, pareça que está tendo um debate. Mesmo que não esteja tendo. Você precisa trazer essa presença. Pelo menos é a forma que eu fiz, né? Tem pessoas que fazem de uma forma diferente. Já vi gente que fez o quê? Entrou numa chamada de vídeo e teve o debate. E aí depois salvou a chamada de vídeo em formato de vídeo, né? Salvou em formato de vídeo e depois extraiu o áudio. Aí o que eu fiz? Eu peguei o áudio de todo mundo, eu já mandei pra eles o que é que eles tinham que falar, o que eu esperava que eles falassem no áudio. Juntei o áudio e coloquei em formato de vídeo. Por quê? Porque eu não sei mexer naqueles aplicativos de áudio. Uns aplicativos de áudio, eu não sei mexer. Então, eu inseri esses áudios em formato de vídeo. Eu tentei fazer um vídeo e coloquei o áudio no vídeo. Aí eu filmei o vídeo e depois tirei o áudio, o completo, né? Mas eu fiz um vídeo, tá bom, pessoal? Eu fiz um vídeo, coloquei o áudio no vídeo. Aí, no caso do vídeo, eu coloquei umas imagens aleatórias, ou normalmente imagens de áudio. Eu vou colocar uma referência aqui pra vocês, tá bom? O que eu tô falando, vou colocar uma referência agora pra vocês. Se quiser, vocês vão lá e vejam esse vídeo, né? E depois eu vim e extraí o áudio. Aí esse áudio eu mandei pro professor, que tem que estar em MP3, viu? Tem que estar em MP3 o áudio, para você mandar pro seu professor. Outra coisa, cuidado com plágio, porque plágio é de maneira geral. Às vezes você pode plagiar um livro que você leu, que você usou como referência. Às vezes, sem perceber, você usou até demais e não deixou claro que o material não era seu. Então, assim, tentem ter cuidado para não ser identificado com plágio. Então, antes de você inserir o trabalho,
que às vezes tem professor que vai mandar o trabalho em formato de vídeo, formato de áudio, outros vão pedir em formato de slide e outros vão pedir em formato de documento, né? De Word. O que acontece? Antes de você inserir o trabalho lá na plataforma, é importante que vocês verifiquem, mandem o trabalho de vocês, o texto de vocês, seja o que for, mandem para um aplicativo ou um site que identifique plágio. Porque se o professor vê que tem plágio, ou que a maioria do trabalho seu está usando com plágio, vocês vão levar a zero ou vão ter diminuição na nota de vocês. E principalmente se tiver IA. Se tiver IA, se o maior motivo for o IA, aí piorou a situação. A chance de você tirar um zero mesmo é grande. Então assim, não mandem sem verificar. Coloque lá, não tem site que identifica plágio, tem aplicativo que faz essa função. Mas mande para algum canto, que vocês acham que o professor também não manda, não? Ele manda, ele também verifica, ele vai tentar encontrar algum erro para te zerar ou para diminuir sua nota. Então assim, não dê motivo para o seu professor zerar e prejudicar você e sua equipe. Então não faça isso. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que você só tenha, você tirou realmente da sua, você estudou realmente o assunto e você extraiu do que você estudou. Tenha cuidado, porque eu já vi colega meu que ele estudou realmente o material base, estudou tanto que o conteúdo do material base ficou na cabeça dele, ele achou que o conteúdo era dele, que eram ideias originais dele, e na verdade ele estava copiando e colar sem perceber, de tanto que ele absorveu o assunto, que ele acabou copiando e colando. Aí o professor deu nota zero por causa disso, e aí não foi legal. Você pode até usar uma referência do material, mas você tem que deixar bem claro, ó, citação, isso aqui é do material tal, da página tal, quem falou foi tal pessoa, não sou eu, entendeu? Então você pode até trazer referências de fora, mas deixa bem claro, ó, é de fulano de tal, foi do material tal, da página tal. Mas nunca traga algo que não é seu sem referenciar, você precisa referenciar. Agora eu vou falar com vocês rapidinho sobre como é que vocês vão encontrar onde é que fica as webs. E depois vou tentar fazer só um exemplo mais ou menos de como é que vocês mandam o trabalho para a plataforma, tá? E pode ser que alguma coisa que eu esteja falando que não esteja condizendo com a imagem, mas foquem na imagem, tá bom? Porque às vezes eu tô falando aqui com a minha memória e às vezes a minha memória tá falha. Então, preste atenção no vídeo que tá passando aqui ao lado. Vocês vão entrar na plataforma. Entrando na plataforma, vocês vão escolher a matéria, o qual vocês vão fazer a web. Ou se eu vou fazer a web, vocês vão ter que entregar, porque aliás é isso, todo mundo vai ter que entregar o trabalho. É algo importante. Eu, Laís-Esté, posso ter feito o trabalho de idade moderna. Eu fiz o trabalho de idade moderna. Mas eu vou ter que entregar o trabalho de todas as matérias, não só de idade moderna. Vocês precisam entender isso. Você produziu o trabalho de idade moderna, mas no final de tudo, vocês têm que pegar o trabalho de todo mundo. O trabalho que você dividiu entre seus colegas, vocês vão pegar o material de todo mundo e vão mandar. Tá bom? Por quê? Porque mesmo que fulano de tal mande o trabalho e o trabalho esteja no nome de todo mundo, que o trabalho tem que estar no nome de todo mundo, do grupo, tá bom? Tem que estar, viu? Dos componentes. Se você não mandou, você vai ficar sem nota. Então, eu vou mandar o trabalho de idade moderna, de idade contemporânea, de organização na educação, de estágio subvencionado tá sem web. Todas as matérias que eu tenho na minha grade e que estão tendo web, eu preciso inserir. Então, aliás, quando vocês forem formar o grupo de vocês, vão formar um WhatsApp, logicamente, para se comunicar. E aí lá, quando estiver perto do prazo de entregar as webs, todo mundo coloca o seu trabalho lá no grupo. Aí todo mundo baixa o trabalho e cada um insere na matéria. Eu acho até ideal que você, quando for salvar o nome do seu trabalho, você coloca o nome da matéria, né? Que facilita para todo mundo e não tem um erro de alguém mandar o trabalho da matéria A para a matéria B. Já aconteceu, viu? Meu colega
quase que mandou uma matéria, o trabalho errado para a matéria errada. Então, tenham cuidado. É bom você postar o nome do trabalho, salve o nome da matéria no trabalho. Pra ficar fácil de todo mundo e coloca lá no grupo para todo mundo baixar. Porque todo mundo vai ter que mandar o mesmo trabalho, tá bom? Todo mundo vai ter que mandar. Todo mundo. Todo mundo. Vou deixar bem claro que no início, eu lembro que no início, no primeiro ano, foi uma das primeiras coisas que a gente ficou confuso. Todo mundo tem que mandar o trabalho. Não deixe pro último dia. Se for colocar um prazo, coloca um prazo de uma semana. Faltando uma semana para entrega dos webs, todo mundo tem que entregar o trabalho lá no grupo. Porque deixar para de última hora, dá cada coisa. Teve um colega meu que já, o computador dele falhou, apagou. E ele não estava em outro canto. Ele teve que refazer o trabalho no mesmo dia, correndo. E aí entregou faltando 2 horas. Foi uma loucura. Então não façam isso, não deixe para de última hora entregar, tá bom? Uma semana antes ou 3 dias antes para vocês entregar e deixar lá no grupo para todo mundo ver. Aí cada um depois vai, baixa o trabalho e manda para a plataforma. Agora vamos ver mais ou menos como é que faz. Aqui tem a aba, né? Você escolheu a matéria, beleza? Você escolheu a matéria. Aí tem a aba da matéria, você entra lá. Lá vai ter toda a instrução para você de como fazer a web. Vai ter instrução. E ao mesmo tempo vai ter lá o link para você poder mandar a matéria. Pro trabalho, no caso, né? E aí, como é que você faz? Tem pessoas, quando chega nessa outra parte aqui, você pode fazer o quê? Arrastar o trabalho, né? Que às vezes está numa pasta, você pode arrastar e colocar lá. Eu faço assim. Mas tem pessoas que não sabem tanto essa técnica, não usa tanto. O que é que você faz? Aqui dentro, se você observar, tem uma pastinha. Aí você entra nessa pastinha. Aí você aperta aqui. E nisso tudo você vai conseguir encontrar. Você vai ter que procurar o arquivo lá dentro das suas pastas. Encontrou? Pronto. Já selecionou e você já mandou. O importante é você conseguir colocar o seu trabalho lá dentro e aliás, você mandar no arquivo que o professor pediu também, né? Que o material o conteúdo do material você tem que estar dentro, condizente com o que o professor pediu, né? Tem que estar condizente e ainda mais o arquivo também tem que estar condizente. Ah, mas eu não gosto de Word, porque no Word pede a forma. Se o professor está pedindo em Word, está pedindo em documento o arquivo, eu tenho que mandar em documento. Eu só mando em PDF se ele não deu preferência. Se ele não der preferência, eu recomendo que você mande em PDF, tá bom? Porque não perde a forma do arquivo. Mas se não, manda em documento. Se ele pediu documento, para que você está mandando de outro jeito? Você não manda nada. Se ele não der preferência nenhuma, você manda em PDF. Se não, você manda em documento. Formato de documento. Nos próximos vídeos nós iremos falar sobre, como eu falei, como tirar dúvidas, a falta de material e outros assuntos que eu acho que é importante vocês sanarem essas dúvidas, tá certo? E eu agradeço porque teve uma pessoa que mandou mensagem pra mim, então essa pessoa tá me inspirando a gravar esses vídeos. E é isso, pessoal. Até mais. Fui!